Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com todos nós nesta manhã, nesse nosso tempo de culto. Bendito é aquele que ouve a palavra do Senhor e aguarda no seu coração. Amém? Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós, nesta manhã, queremos ter nesse tempo de pregação também um momento de refletirmos um pouco justamente sobre a palavra do Senhor, que dentro de pouco tempo nós já vamos ler, né? Mas antes de lermos justamente a palavra da Escritura, eu queria começar dizendo algo que todos nós, certamente vamos assim acompanhando e vamos observando, que nós vivemos num tempo de muitas informações, num tempo de muita comunicação. Essas informações e comunicação, isso vem de muitos lugares, né? E todas elas, de uma ou de outra forma, apelam para a nossa atenção. Em especial a comunicação, a informação, as informações que vêm das redes sociais, cativam a nossa consciência, o nosso coração. A gente, grande parte do dia, passa com o celular na mão, por razão de trabalho, ou até porque realmente, vamos dizer assim, está tão associado, está tão vinculado, está tão preso a esse universo de informação e comunicação das redes sociais, que parece ser quase impossível viver sem isso. Eu confesso para vocês que quando me colocaram no primeiro grupo de WhatsApp, alguns anos atrás, eu tive bastante resistência, né? E a pessoa disse: poxa, Mário, mas vem cá, como é que a gente vai se comunicar com você? Eu disse: me escreve um e-mail. Não, mas isso já está ultrapassado, né? Então eu digo: não, me manda uma mensagem pelo Facebook, por exemplo. Não, mas isso também já passou. Eu digo: poxa vida, então tá, então põe lá o meu nome, né? Eu vou colocar o aplicativo e assim por diante, né? Então, vamos dizer assim, essa é uma realidade, esse é um fato dado com o qual cada um de nós, com maior ou menor intensidade, convive hoje, né? Para muitos estudiosos modernos e pensadores da nossa atualidade, esses múltiplos apelos de informação e comunicação acabam gerando um grau de estresse, um tipo de estresse que pode levar pessoas a um quadro de exaustão mental e emocional. Pessoas têm se dedicado ao estudo vamos dizer, desse impacto, dessa permanente vinculação com esse universo de comunicação, de tantas informações sobre a nossa vida mental, né, e emocional. E a conclusão é de que realmente um universo de pessoas tem chegado num quadro, numa espécie de exaustão, levando a cenários de depressão, burnout e, às vezes, até no pior dos quadros, no pior dos cenários, até o ato do suicídio. Por isso, nós vivemos um grande desafio, se eu posso dizer nesse momento, né? Dessa forma, nós vivemos um grande desafio que é tentar ouvir de maneira seletiva e criteriosa. Não é fácil. Não é fácil de antemão saber para onde a gente inclina os nossos ouvidos, para onde a gente olha, né? A gente nem sempre tem todos os critérios tão claros para a gente dizer: olha, isso aqui eu não vou ouvir, aquilo lá eu não vou ouvir.
ou eu não vou ver, ou eu não vou me ocupar, né? A gente vai aprendendo na caminhada. Nós vamos aprendendo a dizer, isso aqui não serve, eu não quero me ocupar com isso, eu quero sair desse grupo, eu quero me desvincular desse tipo de, vamos dizer, de conversa. É uma trajetória, é um aprendizado, tudo é muito novo nesse cenário. O texto bíblico de hoje, um texto que nos convida à pregação e à reflexão em torno da palavra de Deus, é um texto que também aponta para alguém, para uma pessoa, que as multidões do passado procuravam ouvir. Isso é muito interessante. Não é de hoje que multidões se reúnem em torno, vamos dizer assim, de alguém, né, de um comunicador, ou de comunicadores, ou de informação. Isso já tem uma longa trajetória. E nós, nesse sentido, vamos perceber no relato bíblico, que já logo vamos ler, que ali se reunia um grupo de pessoas que queria ouvir alguém muito especial. Para nós, como cristãos, temos que dizer o Senhor Jesus. E Jesus, sabendo que as pessoas se reuniam em torno dele, ele começava falando para elas, dizendo, ouçam. Ouçam. Vamos projetar o texto bíblico de Marcos, capítulo 4, os versículos de 1 a 12, inicialmente. Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Isso. Vocês podem me acompanhar na leitura, está projetado, né? Então, vamos à leitura. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Vocês percebem, novamente, Jesus já vinha fazendo isso, né? O que aconteceu, então? Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Vejam bem, começa dizendo, ouçam. O semeador saiu a semear, né? Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por 1. E acrescentou-lhes, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele estava sozinho, quando Jesus ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Jesus lhes disse, a vocês foi dado o mistério de Deus, o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam,
de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Meus queridos, minhas queridas, irmãos e irmãs, o povo judeu, de onde Jesus vem, é um povo que muito cedo aprendeu na sua história, a história que Deus foi fazendo com ele, de que Deus é um Deus que fala. E as pessoas precisam escutar. Havia uma antiga expressão hebraica que diz: Shema Israel, Shema Israel. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Shema. Ou seja, por quê? Porque Deus fala. Diferente dos deuses dos povos vizinhos do antigo Israel, que eram estátuas mudas, o Deus do povo judeu é um Deus que fala. Não é um Deus para ser cultuado numa estatueta, para ser venerado e adorado como se fosse uma pedra de escultura, mas é um Deus que fala. Porque Ele, desde a sua criação, falou e disse: haja luz, e houve luz. Desde o início, Deus se apresenta como um Deus falante. E ao criar o ser humano, Ele cria o ser humano com a capacidade de dialogar com Ele. Como judeu, já mencionei há pouco, Jesus dá continuidade a esse costume. E ao ensinar a multidão na beira da praia, o que Jesus começa dizendo? Ele diz: ouçam. Ouçam. Quando a gente agora lê o texto, percebeu que Jesus conta uma parábola. E o que é uma parábola? O que vem a ser uma parábola? A gente pode encontrar várias definições, mas a definição talvez mais próxima, mais perto daquilo que era a intenção de Jesus, é contar uma pequena história e convidar as pessoas à reflexão. É isso. Jesus conta uma singela história e convida as pessoas para pararem e pensarem. E o que consta nessa história que Jesus apresenta? Ele fala ali de um semeador, ele fala de semente, ele fala de diferentes tipos de solo e do resultado do plantio. Certamente, entre os seus ouvintes da Palestina agrícola daqueles dias, era impossível não entender isso. Jesus usa figuras do cotidiano. Jesus tem a linguagem dos seus contemporâneos. Às vezes, a gurizada nova da FATEV lá me manda umas expressões tipo NOPS. Aí eu perguntei: o que é NOPS? Não, é não, Mário. Ah, tá, entendi. Tá? Ah, entendi. Tá? Entendi. Então, quando eu olho para Jesus, eu penso que Jesus era capaz de entender NOPS direto. Né? Pois é, a gente pensa, dificilmente alguém não entenderia. Mas vocês percebem, né? A gente pode, inclusive, projetar o texto, se for possível, novamente, né? Nos versos 10 em diante, que essa parece não ter sido a situação entre os 12 e outras pessoas.
quando ele ficou sozinho, o que aconteceu? Os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. A gente vai dizer, mas peraí, Jesus contou uma história, onde todos os ingredientes estão ali, fazem parte do cotidiano. E o círculo daqueles que andava mais próximo com Jesus diz, olha, peraí, Jesus, o que é isso? O que é exatamente isso? Indo adiante, né? Verso 11, isso, ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Vamos ficar, por enquanto, nessa expressão, nessa formulação. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Está no singular, é o mistério do reino de Deus. Não está se falando de os mistérios, num plural, está se falando de um singular. E o que é dito nesse singular, né? O que vem a ser esse mistério do reino de Deus, né? O próprio Senhor Jesus nos apresenta o que vem a ser esse mistério, uma vez que aqueles que estavam tão próximo dele não conseguiram entender, né, o que viria a ser um semeador, o que seria uma semente, o que seriam esses diferentes campos e qual o resultado do plantio. Vamos agora ler na sequência do texto, Marcos 13, até o fim, até o verso 20. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entenderam essa parábola, como então compreenderão todas as outras? Poxa, aqui já começa a apertar, né? E aí ele vai apresentando, né? O entendimento, já que a turma disse, olha Jesus, né? A gente não captou. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras, ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Por fim, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. O semeador. Jesus começa a explicar. Eu sou o semeador. E vou semear uma semente. Essa semente é a palavra de Deus, de um Deus que fala. E ele diz, num primeiro momento, essa semente foi lançada num tipo de solo que está à margem da estrada. Estar à margem da estrada é uma referência, diz Jesus, àquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas ele lembra que o diabo reage muito rapidamente para retirar o que foi semeado. Jesus nos chama a atenção aqui que a palavra de Deus tem inimigos. E que o pior dos inimigos da palavra de Deus é o próprio diabo. Que não é uma figura mitológica,
simplesmente de chifres, como foi planejada e sonhada na Idade Média, mas ela é a figura do diabo, a figura do arqui-inimigo de Deus, daquele que realmente arruína e tenta sempre de novo arruinar os planos de Deus, e que a própria Bíblia diz que ele pode ser capaz de aparecer como se fosse um anjo de luz. Ou seja, a maldade do mal, muitas vezes, não está na sua feiura, mas pode estar no seu encantamento. Não nos iludamos com isso. O apóstolo Paulo diz, em mais de uma ocasião, nas suas viagens missionárias, que ele tentou ir para cá e para lá, para anunciar o evangelho, mas sempre de novo o diabo se colocava no caminho e criava problemas para a pregação da palavra. Temos aqui um grupo de pessoas que Jesus diz, olha, elas ouvem, mas logo o inimigo vem e saca e tira. Jesus continua. Ele diz que o semeador seguiu o seu rumo e lançou a semente. E agora essa semente caiu num outro tipo de terreno, o terreno pedregoso. Jesus identifica esse solo com um grupo de pessoas que recebe animadamente a palavra de Deus. Quando a pregação é feita, seja ela uma pregação dominical, seja ela no estudo bíblico, seja ela onde vier a acontecer, as pessoas recebem com euforia, com alegria, quase que saltitando. Pois bem, é curioso que justamente essas pessoas que recebem a palavra com tanta euforia, com tanta alegria, e que numa outra tradução, é muito interessante observar isso, é dito que essas pessoas são as pessoas da hora, as pessoas do momento. A gente poderia tentar fazer associações interessantes com isso. O que significam pessoas da hora? Pessoas que naquele momento se entusiasmam com a novidade de algo que chega. Quantas vezes nós somos também pessoas novidadeiras? Quantas vezes as novidades nos cativam de tal forma que a gente quer jogar fora tudo que até ali a gente recebeu? Entretanto, diz Jesus, quando a lealdade à palavra de Deus exigir a passagem por sofrimentos, hostilidades, essas pessoas vão abandonar a palavra de Deus, porque lhes faltou enraizamento, lhes faltou justamente aprofundar nessa palavra. Faltou alimentar-se diariamente desta palavra, como a gente se alimenta com tantas outras coisas, com a nossa refeição, com as nossas refeições diárias, e tantas outras coisas que nós indispensavelmente fazemos a cada dia. Muitas vezes a gente entende que uma certa disciplina, a palavra de Deus, pode ser por demais pesado. E de que disciplina eu falo aqui? Aquela disciplina de você tirar alguns minutos, 15, 20 minutos, às vezes um pouco mais, meia hora, para ler a Bíblia, para ler algum livro que lhe ajude a entender a Escritura, para ter um tempo para orar. Isso lhe proporciona e me proporciona enraizamento. Enraizamento. Senão a gente fica por cima, só navegando na superfície. E Jesus diz que esses que ficam navegando na superfície são aqueles que vão se alegrar nos dias bons que a palavra de Deus vai lhe trazer. Mas quando os dias forem difíceis,
quando eles tiverem que pagar, e quando nós tivermos que pagar algum preço por essa palavra, quando o amor a essa palavra nos levar a cenários de hostilidade, de animosidade, onde pessoas vão querer dizer: eu não quero conversa com você, porque você é uma pessoa cristã, e você tem essas convicções, você tem essa postura, você vive desse jeito. Essas pessoas vão dizer: não, não quero. Eu prefiro o convívio social do que a palavra de Deus. A gente pode dizer que corremos o risco, cada um de nós, de querermos viver os bons dias que o Evangelho nos proporciona. Mas quando os dias difíceis chegam por causa do Evangelho, e chegam como teste, talvez a gente diga: não quero mais. Mas o semeador seguiu a sua trajetória. E eu preciso cuidar com o tempo. E ele foi adiante. E ele, na sua semeadura, ele chegou àquele grupo de pessoas que, na verdade, Jesus caracteriza como pessoas, que estão entre espinhos. Do que Jesus fala aqui? Daquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Ouvem, mas as angústias, os medos, e não são poucas as angústias e medos. Nós tivemos 2 anos de pandemia. Quanto medo, quanta angústia, quanta aflição, quanta dor, quanta insegurança. Medos fundados, outros infundados. Nós conhecemos isso bem de perto. Isso pertence à nossa natureza. Mas Jesus está dizendo que isso pode crescer de tal forma, juntamente com outras coisas, tipo a segurança que os bens materiais podem me dar, que essas coisas todas sufocam. Elas sufocam a palavra de Deus. Se vocês e eu queremos uma palavra mais precisa, elas asfixiam. Asfixiam aquilo que começa a brotar. É tirado o ar para essa planta crescer. É um cenário ruim. Eu já vi, não sou da área, não sou médico, não trabalho na área da saúde, mas já ouvi relatos de pessoas que morreram justamente por problemas de asfixia, enfermidades que geraram asfixia. E quando, por alguma razão de saúde, a gente tem dificuldade de respirar, a gente sabe o quanto é doloroso. A gente sabe o quanto isso é penoso para cada um de nós. Pois Jesus está falando justamente desse cenário, da palavra que vai sendo asfixiada. As pessoas ficam com seus dramas, com as suas lutas, ou quem sabe ficam com a aparência daquilo que Jesus chama de engano. O que é o engano? O engano dos bens materiais, a aparência dos bens materiais, a aparência da segurança dos bens materiais. Tudo isso, de uma ou de outra forma, sufoca a palavra de Deus. Eu preciso avançar. Há, por fim, um quarto e último grupo de pessoas que são chamadas por Jesus de boa terra. Aqui ele diz que essas pessoas ouvem a palavra, a aceitam e geram frutos de forma diferenciada. Algumas geram um pouco de fruto, 30. Outras geram um pouco mais, 60. Outras geram um esplendor de frutos,
100. Mesmo entre aqueles que creem, aceitam, e a palavra brota e prospera, vocês percebem, todos nós podemos perceber que não é igual o desenvolvimento. E o próprio Senhor Jesus já chama a atenção para isso, e diz muito claramente: assim vai funcionar a expansão da palavra. O que isso nos quer dizer como pessoas individualmente e como igreja? Isso é um assunto e tanto para a gente poder conversar com mais tempo. Não é assim que podemos exigir de todos, que todos amem na mesma intensidade, que todos sirvam dentro de um mesmo padrão, que todos sejam abnegados da mesma forma. O próprio Senhor Jesus já alertou: as pessoas no seu reino serão distintas quando a palavra trouxer seus frutos. Elas vão produzir de forma diferente. Ao fazer a interpretação dessa parábola, o Senhor revela o mistério do reino de Deus. Que é o quê? O que é esse mistério, como nós falamos? É o lançamento da palavra, sua aceitação, sua frutificação ou sua perda pelo caminho, pelos motivos já mencionados. Com isso, com a apresentação dessa parábola e com a interpretação dela, Jesus confirma que a palavra de Deus não volta vazia, como diz Isaías 55. Entretanto, o próprio Jesus também afirma que não há um ingresso automático da palavra de Deus na vida das pessoas. A palavra quer ser ouvida com atenção e ser obedecida num longo processo de obediência. Não num curto, num breve, de alguns meses, algumas semanas ou alguns anos, mas numa longa obediência. A partir de então, essa palavra se torna uma palavra que transforma. Palavra que transforma. Palavra que transforma. Quando obedecida e em longa obediência. Ela produz frutos de forma contínua, como a gente já falou, ainda que em quantidades distintas. A gente pode perguntar: mas será que a palavra de Deus não tem força em si mesmo para se impor? Claro que tem. Ela, como palavra de Deus, tem força em si mesmo para se impor. Entretanto, essa palavra de Deus, ela aguarda, ela espera por corações que sejam sensíveis, por corações que a recebam de boa vontade. Quando a gente olha essa mesma história da parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, Jesus diz muito claramente, ali o evangelista nos ajuda a trazer alguns detalhes a mais. Ele diz: olha, muitas vezes a palavra de Deus não chega no coração das pessoas porque há o quê? A má vontade. E há pessoas insensíveis. Em outro momento a Escritura lembra e diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Certamente houve quem protestou contra a atitude do semeador. É uma figura muito conhecida na história da literatura, o poeta Goethe. Disse que Jesus foi um semeador que, na verdade, assim, não se ocupou muito com os solos, né? Ele acabou lançando a semente em solos desqualificados. Vejam o que diz Goethe uma vez, é muito interessante. Faz parte de um poema onde ele menciona o seguinte: anda, pois a recompensa não é pouca. Da poesia de Goethe.
Anda semeador, não é um incerto como aquele no passado, que tua semente, semeador, não seja um joguete do acaso, que ora cai aqui no caminho, ora cai lá entre espinhos. Não, diz Goethe, não, semeador, semeia com inteligência, como também com maturidade. Goethe faz uma crítica a Jesus e chama Jesus de um semeador tolo, insensato, por ter lançado a semente em territórios inadequados, em solos inadequados. Nós diríamos hoje, olhando de repente para essa parábola: ah, Jesus, se tu fosse um semeador com mais estratégia, com mais clareza de comunicação, se tu fosses um semeador com maior intencionalidade, nós não íamos perder tanta semente e nem tanto tempo. Queridos e queridas, nós não estamos falando do sucesso daquilo que nós falamos, da nossa palavra. Nós estamos falando, sim, da palavra de Deus. Conforme o testemunho bíblico, conforme o relato bíblico que nós lemos, a palavra de Deus não parece destinada ao sucesso, assim como nós o compreendemos, o que vem a ser sucesso. A sua aceitação, permanência ou rejeição pertence àquilo que Jesus chamou de mistério do reino de Deus. O que fica para nós nessa manhã, e com isso quero concluir, o que fica para nós? Fica a oferta. Ouçam. Jesus diz num outro momento, no verso 9, podemos projetar o versículo 9, se for possível? Marcos 4:9, isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus diz: ouçam-me, ouçam-me. É uma oferta. Jesus continua falando com você e comigo. E Jesus nos pede nessa manhã, e isso é o nosso desafio, e talvez o nosso tema de casa, que nós não sejamos como aqueles que não têm ouvidos para ouvir, mas pelo contrário, que sejamos como aqueles que têm ouvidos para ouvir, para aceitar a palavra de Deus, para continuarmos leal ao Evangelho, e conceder frutos dentro daquilo com o qual Deus nos agraciou em talentos e dons. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Amém? Podemos orar? Senhor Jesus, assim como tu ensinaste as multidões no passado e as convidastes a te ouvir, assim tu fazes conosco hoje. Aqui tu reuniste a tua igreja, aqui tu reunistes o teu povo nesta manhã, e aqui tu ensinas a cada um de nós o que é preciso que nós de fato aprendamos desta parábola do semeador, deste convite à reflexão para a nossa vida pessoal. Que nós sejamos como aqueles que te ouvem, e não como aqueles que, ao te ouvirem, endurecem o coração.
porque queremos te ouvir, receber tua palavra, com todas as nossas fragilidades e inquietudes, medos e angústias, mas queremos aceitar tua palavra e te pedir que ela possa crescer em nós e frutificar, segundo a tua boa vontade. Conosco fica, ó fiel Senhor, em teu nome. Amém. Amém.